Olá, quero te dar as boas-vindas à Mente por Trás, o podcast que explora o universo mental e o repertório de pessoas que alcançaram destaque nos seus projetos pessoais e profissionais. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso sobre a mentalidade e as atitudes que levam as pessoas ao sucesso na vida e nos negócios. Convido você a se juntar a nós e conhecer as histórias, os aprendizados e os insights dos nossos convidados. Acompanhe cada episódio. Esse podcast é um oferecimento CDL Vitória. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe os seus insights e histórias de empreendedorismo em nossas redes sociais. Então, se acomode e mergulhe na mente por trás do nosso convidado. E hoje estamos aqui com o Fabrício Noronha, o Fabrício, que é um produtor e articulador cultural e uma figura de extrema relevância no contexto cultural do Espírito Santo, mas o Fabrício ele tem tanta história, ele tem tantos contextos que a gente poderia explicar, né? Poderia falar como artista, como músico do Sol na Garganta no Futuro, como criador do Cine Falcatrua, como... Nossa, são muitos repertórios, né, Fabrício? Então, ao invés de eu ficar te apresentando, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando, para saber quem é o Fabrício Noronha e por que nós vamos falar do fomento da cultura. Primeiro, Márcio, agradecer o convite para estar aqui, agradecer quem nos acompanha de casa. É muito legal poder falar, né, da nossa trajetória, da nossa vida, dos nossos projetos. Parabéns aí pelo projeto e a CDL, né, que encampa aí com você essa iniciativa. Um abraço para o Wagner, superintendente, que nos recebeu tão bem aqui hoje, e é muito legal ver a CDL, né, produzindo conteúdo, movimentando, conversando com a cena. Parabéns mesmo. Quem sou eu? É isso a pergunta? A gente já começa com quem é você. Então, sou Fabrício Noronha, estou secretário estadual da Cultura aqui no Espírito Santo, tenho uma trajetória na produção cultural, também como artista, desde lá do meu período na universidade, né? Sou formado em artes plásticas pela UFES, empreendi durante bastante tempo dentro do campo da economia criativa e da cultura, tive uma produtora, produzimos bastante conteúdos audiovisuais, eventos, seminários, então tenho uma larga experiência, né, nessa parte também como curador, enfim, e também já trabalhei com transmissão ao vivo de eventos, enfim, tenho uma trajetória aí na comunicação também, de alguma maneira, né? Então, que mais? Esse acho que... Você fluiu, assim, por muitos campos, né? Então, assim, desde UFES, ali naquele movimento, a UFES, ela é um espaço, assim, um impulsionador de agentes da cultura, né? É inevitável, o próprio espaço ele facilita, ele fomenta isso, né? E como é que foi assim, você fez artes plásticas na UFES e como é que foi assim o início dessa sua trajetória como agente cultural, como um produtor, um articulador? Conta um pouquinho da sua história pra gente, né? Pra gente saber um pouquinho como é que foi essa trajetória. Sim. É uma trajetória que, de fato, tem muito a ver com a universidade. Eu comecei a ter uma relação com a universidade mesmo antes de entrar na UFES. Então, a minha banda, por exemplo, Sol na Garganta do Futuro, ela foi fundada em 2001 e eu entrei na UFES em 2003 para o curso de artes. Então, nesse período aí, antes de ingressar no curso, eu já frequentava como artista, me apresentando nas festas, me apresentando nos teatros. Na época tinha o Cine Teatro Metrópolis ali do lado do cinema. Então tinha um pouco já essa convivência num ambiente de fato muito efervescente para a cultura, né? A universidade, ela é um espaço múltiplo, um espaço que congrega muitos desses saberes, e até hoje, né? Acho que hoje mais ainda ela reflete essas forças, né, da sociedade, consegue ser um espaço para a gente incubar, para a gente criar, pensar. E eu aproveitei muito essa oportunidade na universidade, fiquei um tempo a mais lá, inclusive. Então, quando eu entro, eu já, né, tenho essa trajetória na música que se estende, né, até
muitos anos. A última vez que a gente se apresentou foi agora, 2016, o último disco que a gente gravou, então a gente tá falando de uma Agora, 2016 é tipo... agora, mas assim... 7 anos atrás. Mas uma coisa que começou em Sim, 2001 e foi até 2000. Incrível, 15 anos de trajetória, né? Então assim, é uma coisa que eu Com carreguei pra minha vida mesmo. Uhum. E aí, logo que eu entro também, a gente inicia um projeto de extensão dentro da universidade de exibição de filmes, que é o Cine Falcatrua. Esse projeto ele ganha muito destaque, né? Ele foi uma das primeiras iniciativas no Brasil de cineclube digital, que depois o Brasil veio a ter mais de 2.000 cineclubes com as políticas de incentivo do Ministério da Cultura, do ministro Gil. Então, assim, foi um embrião de um processo que, inclusive, a gente depois começou a viajar o Brasil replicando um processo que hoje parece muito simples, que é de você ligar um projetor num computador e exibir filmes, mas que naquele momento, com todas as transformações tecnológicas, a internet de banda larga ainda muito incipiente, os projetores ainda né, não eram um equipamento doméstico como é hoje. Esse simples gesto, né, de ligar um projetor num computador, apagar a luz e exibir filmes para um grupo de pessoas se tornou algo muito, muito notório, e a gente foi rodando o Brasil ensinando pessoas a fazerem isso. Ficou reconhecido como um dos principais cineclubes do Brasil, né, na época, 2013, 20 anos atrás. Exatamente. Que isso tudo começou. Nessa época você já tinha mais ou menos uma noção, assim, claro que você estava entrando em artes plásticas, começando artes plásticas. Eu tinha 19 anos, né? Pois olha que doideira. E daí, além de tá ingressando na universidade, iniciando um projeto ali que era, vamos ver que era um projeto de extensão, acredito, né? Isso. E nesse momento, a arte, ela já tinha, assim, mesmo jovem, assim, já tinha alguma coisa em você que falava, opa, realmente eu vou ter que mergulhar nesse caminho, vou ter que mergulhar isso aqui como um caminho da minha vida, um caminho que eu tô tomando como referência? Teve um momento ali nesse período que deu esse estalo, né? Porque dentro desses projetos, tanto com o Sol, com o Cine Falcatrua, outros processos e projetos que eu participei nessa época, eu sempre ficava muito nessa questão da produção, ligar para agendar, o que precisa, tá faltando isso, aquele corre, né? Ali, que para mim aquilo ali era uma coisa mais que eu fazia de uma maneira mais intuitiva, e em algum momento caiu uma ficha de que pessoas trabalhavam com aquilo, de que existia, né, um mercado de trabalho em torno da produção cultural, em torno da curadoria, em torno da comunicação, né, que era um aspecto também que eu já trazia ali e diagramava os cartazes lá das sessões de cinema. Então, foi uma coisa que começa, né, nessa vivência, nessa coisa bem orgânica, e de repente isso aqui é um caminho, né, isso aqui pode ser uma trilha mesmo profissional. Então, passa um tempo... e eu né, começo a fazer isso como trabalho, né, para outros e outras coisas mais, e de repente eu empreendo, né, inicio o meu processo de ter uma empresa, de prestar serviços, de realizar isso de maneira profissional, né? E começo aqui no centro de Vitória, inclusive, com uma sala ali no Martim de Freitas. E aí é esse processo, né, que depois a empresa cresce, a gente muda daqui, aumenta o tamanho, depois eu monto uma nova empresa. Então é sempre um caminho que, apesar de um caminho no privado, né, aí já pulando um pouco dessa fase inicial, um caminho no privado, mas sempre muito com esse debate em relação ao direito à cidade, esse debate em relação ao, né, a própria cultura como um elemento essencial nessa vida comum. Então, tem muitos projetos que a gente fez, né, como eu disse, dentro de um contexto privado, de uma empresa, de uma iniciativa, mas que debatiam, que traziam para o centro, muitas das vezes, como a Fábrica Lab, por exemplo, que foi um projeto que a gente desenvolveu, que no cerne ali daquela iniciativa está
né, todo esse debate, né, das políticas públicas, do próprio direito à cultura, da questão dos direitos autorais também, que é um ponto importante, né, dentro desse debate, as transformações que a tecnologia, sobretudo com a internet, né, com todo esse debate sobre o compartilhamento de conteúdos, afetou no processo da criação, no processo, né, da distribuição dos produtos culturais ali nesse período, né? A gente está falando de 2000 e pouco, ali era esse contexto da chegada da banda larga, do Napster. Isso que eu ia falar, se a gente pegar um recorte musical, a gente tem ali, tipo assim, a parte, né, do Napster e quando começam as ações judiciais em cima do Napster para poder derrubar ele, só que nesse momento o MP3 já estava bombando, já era uma coisa, vamos viver de MP3, e de repente hoje a gente nem fala mais de MP3, né? Então, tipo assim, 20 anos é um tempo de muita transformação em termos de produção cultural, né? De produções criativas. E o mercado se transformou totalmente, né? Era uma época onde se discutia ainda a sobrevida. Eu lembro quando eu falava para as pessoas que o CD já era, as pessoas, não, como assim? Não é possível. Então, assim, existe como tem hoje, né? Hoje o debate da inteligência artificial, de alguma maneira, tem ocupado, né? O debate público da tecnologia, né? Mas você vê sempre que tem alguns movimentos de resistência, né? Dessas inovações, mas mais do que caminhos sem volta ou caminhos inevitáveis, o que a gente acreditava lá, pontuava lá, e eu acho que é o mesmo que eu poderia falar agora dessas transformações tecnológicas, é que a tecnologia em si, ela é como o lápis é uma tecnologia, enfim, é uma forma. O que a gente faz com isso, como a gente utiliza isso para transformar a nossa vida comum num ambiente melhor, como a gente consegue se utilizar dessa tecnologia para criar relações de trabalho melhores, enfim, eu sou ainda um otimista em relação a isso. Mas naquela época mais ainda, porque a internet era um grande campo aberto, né, de possibilidades. Então, esse debate, né, sobre a internet, a tecnologia, esse mundo online como um espaço público, acho que a gente abandonou muito essa discussão. Acho que o mercado, né, assentado nos Spotifys da vida e Netflix da vida, parece que a coisa tomou uma solução, mas eu acho que, como você falou do MP3, as coisas estão na dinâmica, então a gente precisa voltar a falar sobre isso também de maneira mais aguda, entendendo também todo o processo da pandemia, que acelerou muito, né, essa agenda do digital, afetando as relações de trabalho, a questão do teletrabalho, da telemedicina, da inteligência artificial aplicada às profissões, né, sobretudo aquelas profissões que são mais rotineiras, digamos assim, e linkando isso com a questão da economia criativa e da criatividade, alguns estudos apontam, né, que o setor da economia criativa é o setor que está mais protegido, digamos assim, dessa ameaça, se a gente pode falar, misturando poucos assuntos, mas em relação a esse mercado, esse futuro do mercado, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para o investimento em cultura, esse trabalho que a gente tem feito no governo do estado, não só como uma questão do setor para o setor, né? Eu acho que é uma questão da cultura para a sociedade, para uma transformação de agenda, de sustentabilidade. Porque a gente está falando de comportamento, né? Então, assim, a gente está falando de um comportamento social, um contexto social que traz a transformações, como você estava falando, do que o teletrabalho trouxe, né? Esses dias eu estava até escutando também sobre inteligência artificial, que a vinda do ChatGPT, do Midjourney, todas essas tecnologias que até colocam meio assim, mas isso aí não está ocupando um espaço dentro da economia criativa, e na verdade são discussões que são permanentes, né? A gente permanentemente tem que discutir, porque isso formata os novos meios, os novos formatos, isso formata as relações, sejam elas
no contexto social, mas também no contexto de produção cultural, de produção de formas de trabalho, né? Então, basicamente, a gente fala de comportamento. Se a gente pegar esse caminho de temporalidade, a gente vai falar muito de mudança de comportamento e como a gente precisa estar em constante discussão sobre isso, né? Exatamente. E apesar de hoje, pelo tipo de prática da inteligência artificial parecer que é uma ameaça para o setor criativo, eu acho que e não sou eu que estou dizendo, assim, os estudos que olham para a relação das profissões, do futuro das profissões e da inteligência artificial, a ameaça está justamente em outros setores, porque a criatividade é esse caminho incrível de possibilidades, que tem a ver com a própria mediação, com essa vida comum, essa vida, né, na cidade. Coletiva, né, do coletivo. Então, eu acho que todo esse processo, ele precisa, sim, de uma atenção especial, porque é um processo em disputa. Então, ele precisa ser um processo que sirva como eu disse já, né, a esse bem comum, esse bem-estar comum e agendas como, por exemplo, a questão do aquecimento global, enfim, a agenda do clima, essa agenda da sustentabilidade. Eu acho que cada vez mais está caindo uma ficha de que, né, tudo isso está muito interligado e que a cultura e a economia criativa, ela tem tudo a ver com essa transformação de comportamento, né, que é através de conteúdos como esse aqui, de podcasts, de séries, de, né, espetáculos de teatro, de mudanças de comportamento, de projetos socioculturais em comunidades desenvolvidos por empresas, que isso vai transformando, né, plantando uma semente para as novas gerações e a gente vai, de fato, ter uma vida coletiva melhor, né? Mas eu vou dar uma pescadinha aqui, eu vou voltar um pouquinho, porque daí quero pegar esse gancho. Mas aqui é caminho de minhoca. Eu já falo que aqui é caminho de minhoca. A gente vai entrando e a gente vai navegando junto. Mas eu quero até pegar essa ideia de contexto, né? E falar assim, então, lá atrás, 2003, para esse pontapé inicial do Fabrício dentro de uma perspectiva, olha, tô vendo coisas acontecendo. Quais eram os principais debates, até quando você começou com a produção como com um lado de empreender, com um lado de exercer a produção como uma forma de fomentar o entorno e também, né, como uma profissão. O que estava em debate, o que estava fomentando ali, o que estava servindo de inspiração que você estava olhando e falando, olha, esse caminho aqui é um caminho que funciona, é aqui que eu quero me inserir, é aqui que eu quero criar. O que estava acontecendo assim no seu entorno que estava servindo de inspiração? Muitas coisas, e uma pergunta bem difícil, mas uma coisa que eu lembrei, assim, que surge no debate público com muita força nessa época, muito, acho que puxado pela liderança do ministro Gilberto Gil, né, que transforma ali, né, ao chegar no ministério, transforma um pouco essa percepção e traz a cultura para uma centralidade, né, dessa vida coletiva da cidade, né, dos povos, né, a cultura que que faz a gente se vestir como a gente se veste, o que a gente gosta ou não gosta de comer, como a gente se relaciona, como a gente fala, nossa postura, enfim, toda essa que o Gil falou em seu discurso de posse da cultura como uma argamassa, né, dessa convivência, ou seja, uma coisa que está entre a gente e nos unindo. Eu acho que essa agenda, essa noção, né, e tem a definição da Unesco, que trata das 3 dimensões da cultura, da dimensão simbólica, que é essa dimensão sobre essa formação da identidade, sobre esses fazeres, mas também a dimensão econômica, que é a da cultura como um trabalho, como um mercado, como geração de emprego, e a dimensão cidadã, que é essa dimensão, uma terceira dimensão, né, que é essa dimensão que transforma os territórios, que ajuda na ampliação de repertório, na dignidade, né, e na noção do cidadão dentro desse contexto, que às vezes aquele sujeito não vai nem trabalhar, não vai nem virar um profissional
da cultura, mas ele, ao ser impactado, né, por esses processos culturais, dentro dessa dimensão, isso traz esse senso de pertencimento, de comunidade. Então, acho que esse conceito, né, e esse momento e essa visão, acho que isso me ajuda muito a entender onde que eu estava metido e até, ponto de vista, né, pessoal, assim, justificar um pouco para mim mesmo toda essa atuação tão plural, né, de uma pessoa que lança um livro, mas que também faz filme, mas que também produz, e que faz curadoria e que transita, né, no audiovisual, na literatura, enfim, na música. E era enfim. isso que eu queria te perguntar, porque são muitos projetos. Você tem projetos espalhados em todos os cantos, como o livro de poemas seus, a música, o cinema, produções de eventos, né? Naquele momento, quando hoje eu penso que hoje você tem essa consciência agora do que você estava fazendo. Mas naquele momento, o que dava uma certa, digo assim, uma segurança para dar, ou então até mesmo uma insegurança total, e vai com insegurança mesmo, né? Para trilhar essas etapas, trilhar esses passos, e que muitas vezes é um caminho que outras pessoas, outros profissionais também ficam buscando como uma referência. O que te servia ali como, não, eu tô fazendo isso porque tá funcionando aqui desse lado, isso aqui deu certo, esse projeto. Como é que era essa formação sua enquanto um agente cultural? Eu acho que as coisas foram acontecendo mais do que houve um plano e uma estratégia e isso até em determinado momento, nesse período aí dentro da universidade, isso me causava bastante angústia, porque você olhando para os seus pares, as pessoas estavam pensando lá na frente, eu vou fazer isso aqui porque aí eu vou fazer um mestrado e aí eu vou fazer não sei o quê, ou isso aqui eu vou fazer porque tem a empresa da minha família e eu vou... E eu tava ali totalmente, né, à deriva no sentido de sem uma perspectiva, porque é um processo também muito precário, né? O campo de trabalho na cultura, ele é um campo de dificuldades, de desafios o tempo todo, né? Então é muito... É um lidar ali com uma coisa muito imprevisível. Mas aos poucos, né, acho que foi né, por sorte, por saber, né, também me conectar, estar perto, né, de pessoas que foram me ajudando nesse processo como um todo, que cada passo desse foi sendo dado e as coisas foram se conectando, né, e sempre também tendo essa perspectiva, não sei se é essa a melhor palavra, mas esse interesse público, assim, né, dessa premissa, né, de quase como uma forma de atuação política, né, no sentido político, no sentido, né, da gente enquanto ser dentro de um mundo coletivo. Então isso sempre pautou, né, o que une de alguma maneira todos esses projetos esse que não é um posicionamento político, que não é uma atuação de movimento social, que não é uma atuação de... Mas é uma atuação de repercussão, uma atuação de impacto, né? Como você falou, de pertencimento, de conectar... de empatia. Isso, legal. De conectar frentes que façam com que se revele, acho que muito... né, do que é um território, do que é uma intenção, seja o território Vitória, seja o território Espírito Santo, seja o território Brasil, né, mas muito desse movimento, né, de revelar, uma atuação política no sentido de revelar isso que é comum. É isso mesmo, e aí isso foi sendo trilhado, foi sendo construído, e aí depois, né, com a coisa já como um empreendedor da cultura e agora como um gestor cultural público, né, óbvio que isso entra já dentro de uma estratégia mais de planejamento, né, de uma estratégia de passos e de consequências, né, então acho que nesse primeiro momento ali as coisas foram se conectando um pouco
no orgânico, e depois isso vira uma profissão, vira um trabalho. E aí eu começo também a ter traçar algumas estratégias ali de atuação, sobretudo olhando, né, e aproveitando até essa bagagem e esse olhar político, nesse mesmo sentido do que a gente estava falando anteriormente, para auxiliar e me associar enfim, trabalhar ajudando outros, né, sejam empresas, sejam outros coletivos, sejam outros, sejam patrocinadores, enfim, a entender e a se colocar nesse mundo digital, nesse mundo dessas agendas socioecológicas, enfim, a conseguir de alguma maneira traduzir isso, né, como um valor e que hoje, né, não precisa nem falar mais, mas nessa época a gente precisava ser mais incisivo em algumas questões em relação a isso, mas é um pouco desse mundo que a gente está vivendo agora, assim. Então foi um processo que foi revelando aos poucos e traduzindo bastante para muita gente também que não necessariamente trabalhava comigo diretamente. E que você falou assim sobre, né, a precariedade de iniciar ali, de trabalhar com cultura, e a gente, para quem não tá dentro quem não tá próximo a produções e articuladores culturais, agentes culturais, realmente não consegue muitas vezes ter esse parâmetro do que é essa precariedade dentro de uma profissionalização de um profissional da cultura, né? O que dificulta, o que é esse desafio para que ele consiga trazer a relevância da atuação dele, para que ele consiga mostrar para que ele consiga mostrar a relevância da atuação dele dentro do território que ele participa. Eu acho que primeiro, assim, é importante a gente balizar que a cultura é um direito, né? Então, assim, a gente parte de uma premissa de que todo cidadão, direito constitucional, né, ele precisa ter acesso à cultura. Dentro desse campo, né, da cultura, né, da arte, da produção cultural, existem pessoas que trabalham com isso, que são quem fazem os filmes, que escrevem os livros, que fazem as peças de teatro, ou que trabalham, né, que constroem os cenários das peças de teatro, que são os eletricistas dos filmes, o motorista da van, da produção. Ou seja, existe uma cadeia econômica que faz essa tal de cultura acontecer, e aí a gente vai e está em cartaz um espetáculo, a gente vai no cinema ou a gente liga a TV e tem um filme lá passando. Então, isso é um processo. A gente vem, né, aí falando num contexto mais geral do Brasil, assim, né, de um país que, né, tem os seus múltiplos desafios econômicos, sociais, e historicamente o setor da cultura, mesmo sendo direito, mesmo tendo toda essa importância, ele foi deixado de lado enquanto investimento, porque e aí a gente agora transpassando para uma visão transversal dentro da economia, qualquer setor econômico, ele precisa de políticas públicas que induzam aquela atividade. O seu crescimento, fomento, né? Exatamente. Para ter um parâmetro, por exemplo, a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo Federal, que foi muito demonizada, inclusive sobretudo no período da eleição da anterior, né, eleição presidencial, ela corresponde a 0,5% dos incentivos federais a segmentos da economia. Então, 1,5 bilhão anual da Lei Rouanet, ela é uma gotinha dentro de um contexto de ativação de políticas públicas de setor. Então a gente... E é bom, né, ressaltar de um setor econômico, como você falou, né? Exatamente. De uma cadeia de atuação, uma cadeia de mercado que produz, gera renda, gera, né, todo
uma dinâmica de indústria como qualquer outra. Exatamente, que corresponde a quase 3% do PIB, que emprega 5,5 milhões de pessoas no Brasil. Então há uma diferença entre o que realmente é essa cadeia, essa indústria criativa, essa labuta diária e, de alguma maneira, a importância dentro de um contexto de política pública que ela tem. E esse descompasso, né, e voltando no começo, ele talvez gere um ambiente de trabalho e de mercado precário, porque você não tem uma coisa ali te empurrando. Ao mesmo tempo, é diferente talvez de outros setores onde aquilo ali não está intrinsecamente relacionado à vida da pessoa. Então, se não tem o comércio em relação a determinado produto tá mal, eu vou migrar para determinado outro, ou minha indústria vai produzir isso aqui, porque isso aqui que está vendendo. Esses agentes, eles muitas das vezes não têm opção no sentido individual, porque eles são artistas, porque eles, né, têm uma capacidade ali, uma trajetória que foi desenvolvida, um talento específico, né, um desejo, né, dentro até de um campo mais poético ali da coisa que, cara, não tem outra coisa. Assim, então... Se a gente fosse pensar numa lógica de consumo, a arte, a cultura, ela não é tão escalável quanto, por exemplo, um sabonete, quanto uma commodity, né? Quanto o agro, então, e muito pelo contrário, ela tem um valor agregado, digo, não necessariamente monetário, mas principalmente um valor agregado sobre a produção, sobre a criação, sobre o que ela representa, que muitas vezes representa um contexto, representa uma população, representa ali algo que não necessariamente, digamos, em termos de um grande mercado, é aqui que a gente vai se dedicar, né? Por mais fundamental e coeso que isso deveria ser, porque a cultura perpassa absolutamente tudo, né? A nossa relação com a cidade, ela perpassa pela nossa conexão cultural com como a gente vivencia isso, né? Se a gente explora, por exemplo, o centro de Vitória, então é a cultura que atrai, que chama, é aqui que a gente habita, porque a gente se identifica, né? Então, se a gente fosse pensar em termos mercadológicos, tem uma dificuldade de fazer entender, não, isso aqui é uma cadeia e precisa ter esse fomento tal qual como qualquer outra. E ao passo que ela não é escalável, né, de uma maneira geral, mas óbvio que existem dentro dessa gama tão complexa que é a cultura, também tem produtos culturais escaláveis. Sim. Eu digo escalável no sentido de lucro distribuído para interessados. O cinema, por exemplo, tem muito essa possibilidade, né, de uma grande lucratividade ali atrelada à bilheteria ou à distribuição, mas de uma maneira geral não é isso, assim, eu acho que é o conjunto, né, é um conjunto que, do ponto de vista econômico, os produtos culturais têm uma matriz insumo-produto muito local. Perfeito. Então também os investimentos em cultura, por isso que os estudos, e a FGV tem os principais estudos hoje no Brasil, que apontam tanto que esse investimento em cultura, ele volta. Então, assim, cada um... Aí tem um estudo da FGV que a média da lei federal para cada R$1 volta 1,59. Na lei Aldir Blanc, o estado de São Paulo fez cada R$1 da Aldir Blanc voltou 1,67 para a economia. Mas em alguns casos, quando você tem um recorte territorial, como por exemplo um outro estudo da FGV sobre o Festival de Campos do Jordão, você chega até 14 vezes de retorno, porque aquele é um recurso que está, né, aplicado ali, aí você vai à cadeia de hotéis, à cadeia de restaurantes, de comércio e tal, então você tem uma capacidade de retorno muito grande. E a gente, para não ficar longe, né, a gente tem um exemplo aqui, que é o Santa Jazz, por exemplo, o Festival de Jazz de Santa Teresa, que já está há um tempo trabalhando
lá no município de Santa Teresa, e quando a gente olha para trás essa trajetória de um festival de música, ele ajudou, ele foi, né, um dos principais atores, né, não quero também dar todo o crédito, Sim, né, tem sim. trabalho, né, da prefeitura, trabalho, né, da Câmara de Vereadores, do comércio local lá, que é muito articulado também, mas é um indutor importante desse desenvolvimento para além dos dias do festival. Hoje Perfeito. Santa Teresa é um destino, né, turístico importante, mas o que está ali na essência foi uma aposta ali, um pacto, né? Acho que é muito importante em política pública a gente ter essa noção de todo mundo, uma agenda comum, todo mundo caminhando na mesma direção. Então, a gente pega, né, a cultura e ela... Então, às vezes, ela fica invisibilizada nesses processos. Vai se falar muito de outras coisas, mas quando você olha ali, tá ali na essência um produto cultural alavancando economicamente. E, por outro lado, não menos importante, como é um direito constitucional, a cultura também vai tratar de saúde mental, vai tratar de um ambiente melhor de convivência comunitária. Vai falar de diversidade, de educação, de evasão escolar, enfim, de muitas coisas. Então, esse investimento à cultura também, a gente muito se ancora nesses dados, nesses números de retorno econômico, mas eu acho que a gente pode também começar a fazer um exercício, e a gente tem a pandemia a memória da pandemia aí muito próximo de como no isolamento social esses produtos culturais, as séries, os livros, e isso segurou a nossa onda. Sim. E é assim na nossa vida, né? Não é porque a gente não está mais isolado que não é importante esses produtos culturais. E a falta que fez também as manifestações culturais que não são tão individuais, né? Como, por exemplo, ir ao teatro, ir ao cinema, ao próprio carnaval, né? Você estava falando como se organiza, assim, como o impacto que uma ação cultural agora em Salvador esse ano, uma mobilização da própria cultura, né, da Secretaria de Cultura e do Turismo, articulando juntos em Salvador, levou 1 milhão de pessoas para a cidade. Pensando a ocupação do espaço, da cidade, a valorização dos blocos afro, né, toda a articulação para poder movimentar turismo, receita, economia e também valorização da cultura, dos agentes que estão ali, das manifestações populares. Então, querendo ou não, isso na pandemia fez falta, né? A gente não só se apoiou em alguns, mas sentiu uma falta absurda de vários outros. Então, a cultura, ela trata, né, esse investimento em cultura, ela trata também desse índice de felicidade, digamos assim, né? Então, é melhor para o comércio, é melhor para a indústria, é melhor, né, para as políticas de cultura, um ambiente, né, de harmonia, de diálogo, de democracia, de diversidade. Então, acho que é uma agenda muito, muito bacana da gente olhar também por outros aspectos, né? E por isso eu trouxe essa coisa da cultura como um direito constitucional, assim. Então, para além dessa... na verdade, é por conta disso que a gente, por exemplo, no governo do estado, triplicou o volume de investimento na cultura, criamos o Fundo a Fundo, a Lei de Incentivo do ICMS, a LIC, são marcos legais que, no final das contas, dão suporte para que essas coisas aconteçam, essas peças de teatro, esses livros, esses festivais, para que outras dinâmicas, sejam econômicas, sejam sociais, sejam ligadas a esse que eu chamei de índice de felicidade, seja da questão da evasão escolar, seja na questão da criminalidade, né, que você também, né, atua, né, onde, né, isso é mais do que provado também com vários estudos internacionais, né, onde você tem equipamento cultural, onde você tem um trabalho ali de base, esses índices, né, de criminalidade são menores. Então é um processo que é importante
por essência, não é só teia, porque né? devolve dinheiro Sim, de é uma imposto, teia de entendeu? impacto, é uma rede que se articula inteira. Mas a gente vai chegar nessa parte também, falar um pouquinho sobre, né, o fomento e como essas diretrizes, esses formatos, as leis de incentivo favorecem. Mas eu ainda queria voltar com você um pouquinho aqui só sobre essa questão do produtor cultural, do agente cultural. O que ele mais esbarra? Claro que tem toda essa questão, né, dos fomentos, mas o que você acha que tem sido, assim, a principal necessidade dele na hora de conseguir se posicionar e trazer mais à tona as suas produções, as suas realizações? No contexto do Espírito Santo, você diz assim? Pode ser nosso recorte. Eu acho que tem um ponto importante aqui de desafio, né? Que é a questão de formação de público. Eu acho que é importante até dentro do nosso planejamento estratégico agora da nossa nova gestão, a gente tem olhado muito para isso. Então, Interessante. a Legal. gente tem um mercado pequeno, né? De uma maneira Aham. geral, acho que isso não é uma coisa que extrapola, né, a esse debate da cultura, mas o Espírito Santo é um lugar que tem uma população e um limite, digamos assim, Uhum. mas a gente pode sim consumir mais, né, os produtos culturais daqui, circular mais com esses ativos e disponibilizar mais, ter mais janelas de oportunidade para que o público consuma esses produtos, seja gratuitamente, seja pagando, né? Enfim, eu tô falando do consumo no sentido de acesso mesmo, de oportunidade de conhecer. Então, Aham. a estratégia, né, com as escolas, a estratégia, né, com os jovens para que eles conheçam e tenham essa mediação, a estratégia com um circuito de espaços culturais que nós temos no interior, espaços de prefeitura, espaços de associações. São estratégias também de posicionamento do que é produzido aqui para fora do estado. Então, acho Como é que a que gente ultrapassa essa barreira, por exemplo, de poder extrapolar o Espírito Santo, já que a gente tem um contexto que é um pouco que é demograficamente pequeno, né, para proporção. Aí você tem os exemplos como o Sol na Garganta Futuro, ou então o Cine Falcatrua, que teve uma repercussão nacional muito grande. Como é que são as etapas, assim, não diria etapas, mas o que é uma visão de extrapolar essa barreira para poder levantar a cultura capixaba ou o que é produzido aqui no Espírito Santo para fora? eu acho que nesses exemplos a gente tem, assim, exceções, né? Repercutiu, no caso do Falcatrua a gente foi processado, aí saiu numa revista, e não sei o quê, aí saiu na Folha de São Paulo, aí o Sol na Garganta, uma rede e tal, que a gente atuava. Assim, eu acho que a resposta para isso, ela é uma resposta para boa parte dos desafios da cultura, que é a política pública. Porque se a gente olhar exemplos recentes de culturas locais, regionais que extrapolaram, e aí a gente pode pegar a Bahia, a gente pode pegar o Pará, né, Sim, como um sim. exemplo também recente de uma coisa. O Brasil, né, conheceu a cultura, né, do Pará. O que a gente tem ali são políticas públicas. No caso do Pará, é uma inclusive que a gente estudou bastante, né, que foi 2010, 2011, se eu não me engano, que se iniciou esse trabalho lá. Então, assim, a gente às vezes acha que as coisas acontecem do Do nada e nada. que é muito Só vê legal, mas é porque existem processos que estão sendo maturados ali por trás, digamos assim, daquela coisa que aparece pra gente quando a gente liga a TV ou quando a gente abre uma revista. Então esse é um processo que a gente tem se debruçado agora, sabe? De uma estratégia que é de facilitar, né? E como, aí pensando objetivamente, o que é isso, né? É você estar nos principais eventos do Brasil, né? Você dialogar com atores, né? Dentro de uma rede, seja presencial ou virtual, né, de pessoas que, né, que estão em contato, que de trabalham partilha, e que né? estão em posições importantes, sejam empresas Uhum. ou em outros governos, ou agora com a volta do Ministério da Cultura.
né? É uma formação de oportunidades, né? Porque, assim, uma coisa que a gente tem certeza que a gente tem é qualidade, são bons produtos culturais, são bons grupos, né? Bons espetáculos, e aí o que a gente precisa é conectar isso a esse circuito que existe, que também tem as suas dificuldades, mas que tem, por exemplo, um circuito de festivais muito, muito forte no Brasil, que o Espírito Santo de alguma maneira integra também com os seus eventos daqui. Então é um pouco como estratégia, né, do ponto de vista objetivo, é facilitar esse match aí entre uma produção que é muito boa e um produtor ou um espaço cultural ou um agente de comunicação, que é muito importante também dentro dessa estratégia, a imprensa, né, os YouTubers da vida, enfim, que agora também isso passa por um processo também de diversificação, de ampliação. Então não é estar na TV, né? Seria uma resposta muito simples para o que é hoje, né? A forma de comunicação, mas é um pouco por aí que eu vejo nessa estratégia. E como você faz isso com investimento, com atração desses atores, né? Fomentando esse encontro, né? Colocando essa oferta, né? Essa cultura tão diversa e tão incrível, e que vale, né, destacar também essa característica, né, também desse território pequeno, que ao mesmo tempo tem um mercado limitado para dar conta, digamos assim, e ser autossustentável, mas ele também carrega dentro desse território uma diversidade muito, muito interessante disso que é o Brasil, disso que é a diversidade cultural brasileira, que é um grande valor do Brasil, inclusive para o mundo, né? Junto com a biodiversidade amazônica. É o que se fala do Brasil fora. São essas questões, né? A nossa música, a nossa cultura, o nosso carnaval, a nossa produção periférica, o funk, né? Isso é o que... E também a questão da Amazônia, Leonardo DiCaprio com Sônia Guajajara anteontem lá em Hollywood, enfim, não sei se você viu isso. Não vi. Ela ganhou um prêmio lá, gente, do Leonardo DiCaprio, lá um dia antes da cerimônia do Oscar. Enfim, é isso, essa força, né, dessa biodiversidade amazônica, da luta dos povos originários, dessa liderança incrível, né, que é a nossa ministra Sônia Guajajara, que mobiliza, né, uma força. Então acho que essas são estratégias, né, e agora a gente está desenhando um programa de exportação para a cultura do Espírito Santo, atrelado a um programa de circulação interna, para que também, da mesma maneira, como eu disse anteriormente, né, essa produção tenha mais janelas para se apresentar. Então, a gente precisa abrir esses espaços, né, em parceria com espaços privados, em parceria com a prefeitura, perfeito, parceria com outras entidades e organizações, para que a gente fomente também essa visão de uma jornada também, né? Assim, eu tô num processo iniciante, então se eu fizer isso, daqui a pouco eu vou escalar, daqui a pouco eu vou captar um recurso, daqui a pouco eu vou estar circulando. É um processo também que o artista, né, ele precisa também ter essa noção. Isso, eu até me corrijo se eu estiver errado, mas eu tenho muita impressão, assim, de que é uma necessidade, né, enquanto profissional, de circular, de formar rede, porque acaba que, por ser um universo de muitas cadeias afins, né, você precisa estar circulando para poder formatar rede de apoio, de suporte. Isso vai facilitando com que algumas portas se abram, com que alguns acessos sejam facilitados, que você encontre, às vezes, um apoio de uma entidade, de uma instituição, de uma iniciativa privada que vá fomentar um determinado projeto ou não, ou pelo menos vai facilitar a comunicação, conversa. Então, articular
falar, conversar, circular pelos espaços, né, acaba facilitando muito. Eu acho que uma coisa que eu percebo muito, né, eu não atuo diretamente com a cultura, mas tenho muitas pessoas no meu entorno que são agentes culturais, eu percebo muito que essa necessidade de articular e principalmente articular entre o privado e também o público, as políticas públicas, né? É fundamental para que você veja para onde as coisas estão se direcionando. Né? Você fica mais atento e consegue fluir melhor para ter uma capacidade de execução, de ter uma capacidade de reconhecimento das suas iniciativas. Então, seja um projeto no centro de Vitória, seja um projeto dentro do audiovisual, seja um projeto dentro das artes cênicas. Então, se você está presente, vendo o que os outros estão fazendo, articulando com esses outros, os caminhos facilitam bastante, né? É por aí. E tem uma coisa também, que às vezes essa solução, digamos assim, ou esse caminho, esse atalho, ou esse próximo passo, não está também fora do campo criativo. Esse convívio, essa costura de rede, ela é importante também para o próprio setor se encontrar. Então é aí a hora que uma pessoa do audiovisual se encontra com uma pessoa do teatro e dali vai virar um projeto incrível. Perfeito. Ou que um designer vai se encontrar com uma pessoa que tem uma marca de roupa, ou enfim... É um campo, né? Sempre isso soma e multiplica, né? Então, é por isso que esse debate do colaborativo, esse debate do fazer... Da economia circular. Da economia circular, do fazer coletivo, é um debate muito... já experimentado no campo da cultura. Então, outros setores... Então, aí, né, até voltando àquela nossa conversa inicial dessa agenda... do século XXI e tal, e todas essas coisas que todo mundo tá olhando como um desafio, também por isso, pela natureza do processo, o campo da cultura já experimenta isso há décadas, a gente pode falar. O ESG já tá na cultura, já tem o tempo. Então assim, não se desespere, amigos, procure alguém. Então assim, já tem essa coisa essencial. Então, por isso, por exemplo, que em 2019, em novembro de 2019, nós criamos um programa, o ES Mais Criativo, que é um programa de economia criativa com isso como essência, né? Da mesma maneira, a gente estava falando sobre termos em disputa e agendas em disputa, essa da economia criativa também é uma. Então, a gente vem com uma economia criativa que é uma noção... empreendedora, mas uma noção de inclusão, uma noção de uma economia criativa territorializada, que respeita, inclusive, as dinâmicas locais e potencializa essas dinâmicas, que seja um processo de política de baixo para cima. Então, para facilitar esses encontros e esse processo, a gente tem trabalhado desde lá e agora... Esse ano, finalmente, nós inauguraremos o Hub ES+, aqui no centro de Vitória, ali na Costa Pereira, onde era o antigo cartório Sarlo, aqueles 3 andares ali. Então, a obra já está finalizando, que é justamente na essência disso tudo que a gente está falando, acoplando ainda a inovação, que é um campo que está aí, né, na ordem do dia, do debate das empresas, do debate público, mas que também, no seu fazer, prescinde muito desses elementos da criatividade. Então, você quer fazer, né, um aplicativo, você vai precisar de um bom design, você vai precisar de um bom vídeo de apresentação, porventura você vai precisar de uma trilha sonora, ou de uma boa história ali por trás, que vai ter um roteirista que vai contar aquela história. Então... né, as grandes experiências de ecossistemas de inovação do mundo têm ali... né, sempre a criatividade atrelada. E aqui no Espírito Santo a gente conseguiu, né, com essa parceria com a SECT, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secult, já criar o primeiro hub do governo do estado com esses 2 elementos, que é a criatividade, a economia criativa, a cultura e a inovação. E isso acho que é um diferencial também, quando você olha para outras políticas públicas de inovação, outras políticas públicas de economia criativa, essa coisa de nascer junto, para isso que a gente estava falando anteriormente, que é essa potência
do que eu brinco de perder o controle, né? Que é quando, eu acho que é quando a política pública ela tá fazendo a diferença, é quando você né? Tá perde o controle. no campo. Tem projetos que se iniciaram, Aham. empresas que surgiram que não estão ali já dentro do seu radar de atuação, Aham. porque isso já reverberou e já começou a transformar de fato a realidade. Assim. Como é que é? Eu esqueci como é que ela... Como as células vão se dividindo e que você vai... E a coisa vai acontecendo por uma ordem natural, né? Exatamente. Então vai acontecendo porque os encontros vão facilitando, você está circulando, você está vendo, você está dentro de um hub que incentiva essa troca. Eu sei que se eu formatar uma parceria com alguém que está do meu lado aqui, eu que sou do audiovisual, tem um roteirista que está participando comigo do mesmo ambiente. O ambiente, às vezes, é físico, né? Por ser um ambiente físico, facilita, mas não só o físico, mas as próprias iniciativas de troca, de compartilhamento. A gente vê isso em todos os hubs. Fomentar isso dentro da cultura é ainda mais natural, porque as pessoas já sentem esses vieses de conexão, né? De aproximação por interesses, por campos criativos que podem ser potencializados. Mas eu quero até pegar aqui um ponto de virada, que é você teve, então, durante aí muito tempo tendo essa experiência direta dentro da produção, como um articulador, como um produtor cultural, e aí você passou para o outro lado da mesa. Eu gosto de falar porque o Bruno Lima estava aqui, o Fabrício, ele também bem próximo do Bruno, e assim, o Bruno Lima estava aqui, ele falou assim, não, porque eu era um inconformado, porque eu tocava, eu tinha uma banda, e aí ninguém queria me dar palco. Aí eu resolvi criar o palco para colocar as bandas dentro Eu sou o cara que saiu da banda, que queria palco, para ser o cara do palco. E você era o cara que, então, estava diretamente ligado com produção cultural, e agora é o cara que se preocupa em fazer com que essas produções culturais tenham um campo de oportunidade para se expandir. Como é que foi essa virada, assim, de chave, de passar para o outro lado? Foi um desafio tanto, né, que o governador Renato Casagrande me convidou ainda na transição ali, 2018 para 2019. Não era uma coisa que eu esperava, ou que estava no meu radar, foi uma coisa que me pegou realmente de surpresa, mas ao mesmo tempo que, né, olhando para essa trajetória de trabalhos ligados a esse impacto na sociedade, esse olhar, né, que essa coisa que, como eu falei anteriormente, que costurou, era um repertório que de alguma maneira eu conhecia, transitava, né? Tinha já a gestão lá do Gil, como eu citei, como uma referência do meu trabalho, então eu tinha total noção que aquela oportunidade bem aproveitada e me colocando, né, óbvio, né, para fazer um negócio direito, assim, dentro do desafio desse, com toda a oportunidade também específica dentro, né, do contexto do governo Renato Casagrande, que tem um olhar muito bacana para essa questão da cultura, entende, né, dialoga ali sobre esses processos e também me dando muita oportunidade e liberdade para trabalhar. Então, acho que foi, ao mesmo tempo que foi uma grande surpresa, uma coisa que fez um sentido e que eu, né, comecei a me dedicar e comecei também a aprender sobre esses processos, porque tem um aspecto disso, que é a gestão pública, ela é um outro universo mesmo, é um outro tempo. Às vezes a gente, né, quando a gente está fora, a gente acha que é por, né, falta de vontade, falta de desejo, mas assim, são processos e não só do ponto de vista da burocracia, mas do ponto de vista mesmo de você fazer direito o trem, sabe? Proteção para que a coisa aconteça da melhor maneira. Tem um aspecto que é excessiva, né, da burocracia, mas tem outro que cara, sua responsabilidade é um recurso público, essa decisão, né, é essa mesmo, é isso mesmo, é baseado em quê? Então, assim, uma coisa muito importante né, se está fundamentado em dados, está fundamentado em experiências de outros estados, de outras cidades, para
para que aquela implementação, para que aquela ideia saia do papel. E isso é para uma pessoa que vem, né, da dinâmica do privado e do vamos lá, teve a ideia no outro Mas dia. agora já aconteceu, já tá pronto, tá rodando. O MVP e tal, essa lógica assim, ela é muito diferente, né? Aham. Então até por isso também a importância dessas noções e ações como a do Hub, como da Festa da Criatividade, que são espaços onde a gente consegue também experimentar soluções que depois vão ganhar escala como política pública. Então, assim, essa virada de chave realmente foi muito desafiadora, assim, e que eu tive que, de fato, me debruçar, conversar com muita gente, aprender, estudar e contar também, sobretudo, com uma equipe, né, muito empenhada, né, nesse processo todo. Tanto, né, os subsecretários, quanto os gerentes, quanto toda a equipe da secretaria, que é muita gente ali, né? Óbvio que a gente, né, sempre quer mais, né, expandir e tal, mas uma equipe, né, de muita, numerosa, de pessoas muito dedicadas e que tem trabalhos e funções muito específicas dentro desse processo, porque é um processo complexo. Então, é isso, né? E a gente está falando aqui num aspecto mais do desenvolvimento econômico da cultura, mas daqui a pouco eu posso ter uma reunião sobre patrimônio histórico. Perfeito. Na sequência, uma reunião sobre uma questão de infraestrutura de um espaço físico, e depois uma reunião sobre livro e leitura, e uma outra sobre comunidades tradicionais e um conflito local. Enfim, é um universo, né, de atuação ali, né? e de temas e coisas, e que você precisa contar com uma equipe boa, te dando suporte, trabalhando cada uma dessas pautas, esses agentes, né, que estão atuando nesse processo, e sempre com uma premissa muito importante, que é uma atuação para a sociedade, né? Então a gente não é uma secretaria para os artistas, né? Então, assim, a gente atua, é a turma que a gente tem diálogo direto, que está ali na nossa base, mas o que a gente está fazendo aqui diz respeito ao conjunto da sociedade, respeito a esse processo de identidade, de pertencimento do Estado do Espírito Santo, para onde a gente está caminhando enquanto sociedade, né? Que valores são esses, né? Valores de respeito, valores, né, de um olhar, né, para essa diversidade, para todo esse Espírito Santo plural que precisa estar, né, o tempo todo sendo reafirmado, porque a gente lida, né, com questões de racismo estrutural, com questões estruturantes da desigualdade social nesse país, que está o tempo todo invisibilizando, né, manifestações e expressões, e a gente sempre acaba, de alguma maneira, estando, né, nesse debate, reafirmando e colocando para todas e todos, né, seja de dentro, de fora, essa potência que e a importância que é desse respeito. E pautas que permeiam, né, tantas outras pautas, vai passar junto com a educação, a cultura acaba também perpassando o turismo. Então, dentro de uma esfera pública, direitos humanos, então dentro de uma esfera pública é um agente que acaba permeando muito do que, porque revela o que é o contexto social, né? Articula, eu acho que quando você fala assim da entrega para a sociedade, ela é muito, muito nítida, porque ela está presente em tudo, inclusive, né, articulando junto com Secretaria de Fazenda, com o aspecto da Fazenda, enfim, do orçamento, então tá tudo muito presente, né? Mas isso é porque a gente vai se metendo também, né? Que ótimo, é maravilhoso, porque faz muito sentido. Faz muito sentido estar presente em todos esses lugares, porque são os direcionamentos, e ela permeia todos esses direcionamentos, né? Diz respeito ao povo, à população. E, bom, você pegou esse desafio, né? Pegou esse espaço de se disponibilizar para a esfera pública,
pegou uma pandemia no meio, em que um dos principais setores afetados foi o setor do entretenimento, da cultura, né? Pegou um momento em que nós não tínhamos o Ministério da Cultura, então não existia ali um direcionamento, uma governança, diria assim, né? Se pensar em termos estruturais, assim, uma governança que desse diretrizes, direções, possibilidades, e ainda estava à frente do Fórum Nacional, né, dos secretários de Estado da Cultura. Cara, muita coisa num período. Muita coisa num período. Me conta aqui como é que foi se dar conta disso aí e ainda mais levar o Espírito Santo para um investimento, né, recorde, uma linha de investimento recorde dentro da cultura, principalmente com as leis de incentivo, como é que foi esse transformação intensa? Você falando assim até que... Viu? A gente consegue sintetizar tudo em uma frase, um momento, só uma pergunta só, mas olha quanta coisa tinha. De fato, cara, assim, o Ministério da Cultura, ele tinha esse papel de farol, né, de governança, de caminho, que conduziu as políticas de cultura dos estados e municípios para essa visão de uma cultura cidadã, de uma cultura territorial, de uma cultura com um olhar para a ancestralidade, para os saberes tradicionais, para a questão do patrimônio, para a questão da cultura digital, ou seja, um olho na ancestralidade, outro olho no futuro. Então, essa coisa toda, a gente sempre teve, historicamente, né, o Ministério. E, de repente, você não tem mais... muito pelo contrário, e você tem uma descontinuidade também de investimentos, e logo na sequência vem uma pandemia que paralisa, né, todo o conjunto da sociedade, mas com impactos muito intensos no campo da cultura, no campo das artes, porque boa parte desses fazeres, eles prescindem desse tal de encontro, desse tal de aglomeração aí. Então, tanto na experiência pública, né, de você ir a um espetáculo de teatro, por exemplo, mas também na parte privada dessas ações, nos ensaios, por exemplo, de um espetáculo, nas filmagens, por exemplo, de um filme. Então, toda uma cadeia, né, do começo ao fim, teve a sua atividade paralisada. E aí você entra num contexto de emergência muito... né, de um campo que já carrega consigo uma precariedade, como a gente estava conversando anteriormente, né, com lacunas, com buracos, com falta, com desejo demais, né, digamos assim. E aí você não tem nada. Então a gente está falando de pessoas que passaram fome, literalmente, pessoas que venderam os seus equipamentos de trabalho para comer, ou seja, que agora, né, depois tem dificuldade de se reinserir porque não tem mais a sua ferramenta de trabalho. E a gente sabe que, né, o fazer cultural muitas das vezes prescinde, né, de equipamentos, de tipos de saberes muito específicos ali. Então é um contexto muito, muito duro. Ao mesmo tempo, aqui no Espírito Santo, a gente foi seguindo numa contramão total a isso, no sentido, né, não da consequência, mas no sentido da ausência de política. A gente foi tendo que, não só o Espírito Santo, mas de uma maneira geral, os estados precisaram assumir alguns papéis que não... que anteriormente não tinham como... Eram mais direcionados, né? Exatamente. Né, que tinha, né, o Ministério da Cultura ali dando suporte, mais do que da pandemia, né, no contexto mais geral, contexto das leis também, a lei de incentivo federal também deu uma brecada boa, né, de investimentos. E aqui a gente foi construindo, né, a gente não parou. Então, ao mesmo tempo que a gente estava executando a lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei de emergência de descentralização de recursos do governo federal para os estados, vale destacar uma lei construída no Congresso Nacional, ou seja, através de um projeto de lei aprovado, gestado e aprovado pelo Congresso Nacional, o governo federal
teve, né, que transferir esses recursos para os estados e municípios, a gente executando ao mesmo tempo, construindo a lei de incentivo à cultura, construindo o nosso programa de transferência de recursos para os municípios. Então, hoje o Espírito Santo é o único estado que tem um programa de coinvestimento do seu fundo estadual para os fundos municipais. E isso criou uma transformação, assim, incrível, porque a gente, em 2020, tínhamos 15 leis de incentivo municipais, só 2 ativas, Cariacica e Cachoeiro, e hoje, num programa que nós encerramos no final do ano passado, 60 municípios se inscreveram. Então, a gente tá saindo num contexto de 2 leis para potencialmente 60, e daqui a pouco a gente atinge todo o território do estado, ou seja, os municípios estão lançando as suas linhas de fomento, ajudando os seus grupos locais, ajudando os seus artistas, não ajudando no sentido, né, só assistencial, mas ajudando no sentido daquele valor todo que a gente estava falando, de produzir o seu disco, de produzir a sua circulação, né? Daquele saber popular, tradicional, não morrer ali naquela comunidade, porque aquilo ali é, né, a alma daquele coletivo. Então isso, né, esse tema da capilaridade é um tema muito importante. Então a gente conseguiu, dentro desse contexto muito desafiador da pandemia, né, de um governo federal que não ligava para a cultura, construir aqui no Espírito Santo marcos legais importantes. E, ao mesmo tempo, né, você falou a questão do fórum. No 19 e 20, eu estava como 19, 20 e 21 como vice-presidente, né, assumi a presidência no ano passado e participei ativamente desde então, né, mesmo como vice-presidente, dessa articulação. Então, também foi um processo muito importante, né, de contribuir nisso, de aprender com os outros secretários, com os outros processos, de incidir num processo de construção coletivo, né, tão grandioso, e, sobretudo, de levar o Espírito Santo para esse debate, trazer pessoas importantes desse debate para o Espírito Santo. Hoje, todos esses avanços, ele já é reconhecido também nacionalmente. Então, por onde eu passo, por onde eu sou convidado a participar, seja, né, agora tem muitos eventos online. Então, essa semana mesmo participei de um evento da Prefeitura de João Pessoa, virtual, enfim. Estamos sempre aí circulando, por onde a gente passa, a gente ouve esse reconhecimento também. Legal. Né, de outros agentes culturais, de outros fazedores da cultura. E que você teve, porque você deixou, desculpa, eu acabei de interrompendo, mas é porque você deixou, assim, meio que uma marca muito significativa para até mesmo, não só pela sua pelo seu perfil de articulação, mas também pelo próprio impacto de resultado que você trouxe para o Estado, tendo em vista, como a gente comentou, a pandemia que veio, que dificultou e atrasou muitos anseios, mas ainda assim o impacto que você gerou aqui, com recorde de orçamento, com recorde de empresas dentro das leis de incentivo, né, com a sistematização de uma lei de incentivo que facilita muito esse acesso, que tem facilitado muitos projetos e a manutenção de projetos, como você estava falando, que demonstram um povo, uma população do interior, um evento que é territorial e que isso garante uma sustentabilidade. Isso é algo muito marcante, né? E precisa, e assim, que a gente destaca, inclusive, a importância dessa formatação de algo sólido para poder entregar para a população aqui, principalmente aqui do Espírito Santo. E tudo isso balizado em marcos legais. Tudo isso é lei, né? E por isso, né, reforça a questão do apoio do governador Renato Casagrande para toda essa construção. Então, toda essa modelagem, ela não é também um projeto, né, que daqui a pouco possa... Óbvio que, né, toda política pública tem o seu risco, né, de descontinuidades. A gente viu isso muito bem exemplificado agora na última gestão do governo federal para a cultura, mas ao passo que você deixa os marcos legais, que você
você baliza essa construção com a sociedade civil, através, né, dos conselhos, de comitês, de ações, né, de controle social, que depois, no final das contas, né, das próximas pessoas que vão sentar nessa cadeira, e a gente sabe que dentro do processo democrático e republicano é isso aí mesmo, elas vão cobrar desse sujeito, ou vão pedir modificações. Aham. Então é muito importante que isso seja destacado, né? Que são processos, e dá mais trabalho fazer assim, porque criar ações e coisas e não sei o que é muito mais rápido. Mas um processo de você, né, construir com a Secretaria da Fazenda uma questão de isenção de ICMS, com impacto no orçamento, que tem que passar pela Assembleia, que você tem que pactuar com os deputados, que você tem todo, né, um arcabouço jurídico de 1000 possibilidades de como fazer, e você tem que escolher qual é a melhor para aquele contexto. Isso, né, a gente ficou 2 anos fazendo esse trem. Então tem que ser bem balizado, né? Tá muito bem ali. Procuradoria. Assim. Então, assim, é um processo... mas acho legal também, assim... Deixa eu só fazer desculpa vou te interromper de novo, mas só para fazer trazer para quem não conhece, basicamente a lei de incentivo, né, através do ICMS, é a destinação do recolhimento do ICMS para projetos culturais, né? Tem que dar um norte para quem Claro. não reconhece muito a temática. Então, a Lei de Incentivo à Cultura, ela trabalha com apoio a projetos culturais através de recurso incentivado do ICMS. O cálculo é feito a partir do ICMS recolhido no ano anterior. Então, né, agora a gente está 23, é referente ao recolhimento de ICMS da empresa no ano anterior. O trâmite, né, o caminho, primeiro, o projeto cultural é habilitado na Secretaria da Cultura, então a gente recebe o ano inteiro, isso vale destacar também, é um fluxo contínuo, então a qualquer hora, né, dentro, óbvio, tem um período no final do ano que, do dia 2 de fevereiro ao dia 30 de novembro, né, praticamente o ano todo, a Secretaria da Cultura, através de uma plataforma que é o Mapa Cultural, recebe esses projetos. Esses projetos são analisados do ponto de vista da relevância cultural, do impacto territorial daquele projeto, é exigida ali um cardápio de contrapartidas sociais, culturais para aqueles projetos. Uma comissão avalia e habilita esses projetos. Então, diferente de linhas de editais que nós temos também lá do Funcultura, que é uma concorrência, ou seja, tem 3 vagas e tem 10 projetos e, né, alguns não vão passar, e mesmo projetos bons não vão ser aprovados. No caso da Lei de Incentivo, estando em conformidade com esses valores, tendo um orçamento compatível com valores de mercado e, né, tudo isso dentro de um controle muito rígido, esse projeto é habilitado. Nesse momento que ele é habilitado, ele busca empresas, ele pode também buscar antes, mas assim, nesse momento que ele efetiva esse repasse de recursos, e a empresa transfere a uma conta exclusiva criada para o projeto um recurso em cima do quanto ele recolheu de imposto no ano anterior. Óbvio que dentro desse valor de imposto que foi recolhido, não pode ser todo ele destinado ao projeto cultural, então as empresas têm um limite que ele vai de 20% a 5%, ou seja, empresas que recolheram menos têm uma capacidade de aporte que vai até 20% do seu imposto. E essa reversão, esse abatimento, digamos assim, ele é imediato no recolhimento seguinte, que é uma outra também característica da nossa lei, que algumas outras têm um certo delay, e isso aí acaba atrapalhando questões de fluxo de caixa, mas aqui a nossa é organizada, né? A gente estudou bastante, muitos processos, muitas leis, aprendeu muito também com o erro histórico e de outros lugares, para a gente criar uma lei muito simplificada, né, de uma maneira geral, menos burocrático possível, mas obviamente observando toda a legalidade, né? A gente está falando de recurso público. E aí depois que
que esse recurso é depositado na conta, que o projeto é executado, toda essa prestação de contas ela acontece em cima dessa planilha, né, que foi apresentada, e dessa conta exclusiva, que é uma conta que só pode ser movimentada por transferências eletrônicas, né? Então, é um encontro de contas com notas fiscais, então é um processo muito transparente, muito o mais facilitado possível, E né? que no final tem um impacto enorme para quem é produtor, mas também gera um retorno muito grande para quem está fazendo essa destinação, né? Então, o produtor, as iniciativas culturais são facilitadas, né? Para poder ter tudo isso que a gente comentou antes, em termos de fomento, de suporte, mas também tem um impacto muito grande para quem está fazendo esse fomento, né? Para quem está proporcionando esse fomento. Total, assim, as empresas, elas têm esse compromisso, né? Acho que todo mundo, né, tem a sua parcela e seu compromisso social, seu compromisso público. Estar atrelado, né, atrelar a sua imagem a esses projetos tem feito muito bem as empresas que estão fazendo isso. Então, tem um aspecto aí que né, desse apoio, que tem contrapartidas para a empresa de marca, de exposição, né, da sua atuação ali naquele investimento, que sai de um abatimento de imposto, mas mesmo assim há uma exposição, né, digamos assim, uma vinculação daquele projeto àquela empresa apoiadora. E quando a gente olha, né, para onde que está indo o marketing, para onde que está indo toda essa coisa do posicionamento digital, toda essa agenda de sustentabilidade, né, do ESG que você citou, cada vez mais faz sentido, né, uma coisa que, como eu falei, né, não precisa nem dizer, né, tá muito evidente, né, dentro do contexto atual, é importante para as empresas, elas se fortalecem, seja na sua atuação, na sua comunidade, né? Então, muitas empresas apoiam projetos que acontecem no entorno de suas operações, ou para um determinado público. Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande de projetos, inclusive todos eles são publicados no nosso site, e tem acontecido um movimento muito interessante nesse primeiro ano, né, ali que começou no ano passado, que é das empresas procurarem o projeto. Que legal. Então, tá lá um projeto lá descrito que tem uma atuação, por exemplo, com a terceira idade, né? Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Então, se a sua empresa ela tem uma atuação com esse público, você pode, né, estar mais interessado ainda em apoiar a cultura, porque você vai estar lidando diretamente com aquela base, né, de usuários do seu negócio. Então, tem muito isso, né? Eu dei um exemplo, né, dessa coisa da terceira idade, mas isso é com tudo, né? E eu acho até interessante, como a Priscila Gama, que veio aqui também no podcast, comentou, né? Quando você começa a fazer essa conversa, esse diálogo com o campo, no caso, eu digo assim, a iniciativa privada ter um diálogo com a cultura, isso acaba gerando um fomento de volta, não só em termos de posicionamento, de imagem, de agenda ESG, mas principalmente de educação, de informação, de diálogo, entendimento do que esse público está trazendo, está falando. Você está próximo, né? Você está dialogando. Então, não se trata só de um investimento financeiro, mas também e o retorno de imagem, mas também um retorno de relacionamento com essa produção, às vezes gerando até coisas internas, né? Então, como você está falando, se eu tenho uma empresa que atua na área de terceira idade, eu estou ouvindo outras coisas que é do interesse do mercado, dessa empresa, dessa iniciativa, em estar próximo, em estar dialogando, acaba sendo um outro produto, né? Que acaba surgindo naturalmente. Exatamente. As empresas que estão mais atentas a isso, tanto a essas agendas, né, quanto a esse novo modelo, né, não é novo, mas assim, essa nova forma de posicionamento, elas aproveitam muito essas atividades para estar com o ouvido bem atento ali, para conhecer melhor o seu mercado, para gerar
né, esse tal desse pertencimento aí, né, que é tão importante nesses processos, e para dialogar com sua comunidade, com seu território de atuação. Então, é uma lógica que todo mundo ganha, né, no final das contas. Ganha a cultura que é fomentada, o produtor que tem, né, o seu trabalho remunerado de forma digna, ganha toda uma cadeia, né? Eu acho que é importante também dizer que esses projetos, esses investimentos, eles alimentam uma cadeia. Então, a gente, por exemplo, né, uma das coisas que a gente atua na hora de habilitar o projeto é o tanto de capilaridade que essa planilha de custos desse projeto tem, então o quanto que isso circula, e como eu disse anteriormente, né, a matriz insumo-produto da cultura é muito local, então pouquíssimos itens dali vão para empresas multinacionais ou para até mesmo empresas de outros estados. Uma festa do interior, você está fomentando a equipe de som e palco do interior, de iluminação, a gráfica, a gasolina do posto, então, a van. Perfeito. E aí, sei lá, vai ter ali dentro da planilha passagem aérea, sabe? Porque aí você contratou uma empresa que não é daqui do estado, mas assim, o grosso do grosso, isso quem está dizendo é FGV, são os estudos que trabalham, né, que levantam essas planilhas. Então é um recurso que é injetado, irrigado, e que vai o marceneiro que faz a estrutura do palco, o café do camarim lá do artista, enfim... uma cadeia local, né, que é beneficiada com esses projetos. Perfeito, maravilha. Fabrício, nossa, que papo sensacional. Foi incrível, porque a gente mergulhou aqui em vários caminhos de minhoca, como eu gosto de falar, que a gente vai abrindo abas, assim, né? Como se nós estivéssemos abrindo abas de pontos e tópicos, e no final todos eles fazem um grande enredo. Então quero te agradecer muito, assim, por esse papo, porque eu acho que cada vez mais a gente, principalmente depois da pandemia, a gente sentiu o quanto a cultura, ela é um alimento, né? Como ela nos nutre na vida, no cotidiano, na forma como a gente experimenta a cidade, na forma como a gente experimenta a nossa rotina, como a gente experimenta a nossa saúde mental, inclusive, né? Uma boa referência que você trouxe. E não tem como a gente passar, assim, a gente não pode deixar esses aspectos e essa teia invisível para algo que é tão nutritivo e comum para o nosso dia a dia. Então, assim, é bom poder ter essa oportunidade de trazer você aqui para explicar como alguém que participou tanto da parte de produção e hoje, né, de articulador, de agente cultural, e hoje é uma pessoa que está muito preocupada nesse alinhamento para continuar fomentando e ampliando as oportunidades. Te agradeço muito por esse bate-papo, que foi sensacional. Eu e o Fabrício, a gente tem vários amigos em comum, então, tipo assim, a gente já tava aqui, assim, a gente já se conhecia também, mas a gente tem vários amigos em comum que são muito próximos, então eu já tava com uma expectativa muito boa para essa conversa. Te agradeço muito. Eu que agradeço novamente o convite para estar aqui, parabenizo pela iniciativa, foi muito boa poder falar de trajetória, falar, né, um pouco desse caminho de minhoca, e como você disse, que às vezes a gente fica, né, dentro das agendas, lá dentro das caixinhas, e aqui a gente pôde sair um pouco e pensar e refletir também, né, que no final das contas para mim é importante também como processo de reflexão dessa trajetória, desse trabalho que a gente está fazendo no governo do estado, e parabenizar a CDL pela iniciativa, né, do podcast, dessa provocação. E muito, muito obrigado, e a quem nos acompanhou também. Perfeito. Então, quero agradecer também a sua participação aqui conosco, acompanhando este episódio. Convido você a se inscrever no canal agora e ativar as notificações para ficar sabendo sobre os próximos episódios. Este podcast é um oferecimento da CDL Vitória, com produção executiva de Rodrigo Santiago e Ravel de Paula. Eu sou Márcio Messoni, seu host, e espero você no próximo episódio de A Mente por Trás.